Quando se pensa no futuro, é muito importante você fazer reservas daquilo que você ganha hoje para aquele período que vai vir um dia, sem dúvida nenhuma, e você vai querer encostar o burro na sombra. Mas a pergunta é, como fazer para guardar dinheiro? Como fazer para ter essa economia no futuro? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Economês em Bom Português. Quando eu provoco, em sala de aula, os meus alunos, ou numa palestra, ou quando me perguntam se a pessoa consegue guardar um pouco daquilo que ela ganha, a resposta invariavelmente é não. As contas vão tomando conta do salário, da renda, e não se consegue fazer sobrar nada. Mas sabemos que um dia a gente vai diminuir a velocidade, vai querer diminuir a velocidade, vai precisar diminuir a velocidade. E aí é muito importante você ter guardado, a pessoa ter guardado algum, e aí nós estamos falando, obviamente, de dinheiro, para esse momento futuro. E quando dizem que não dá, eu faço uma provocação, mostrando que um planejamento de longo prazo, que quanto antes você começar melhor, faz a diferença e faz com que com poucos recursos você consiga ter um bolo de dinheiro financeiro que vai te ajudar na tua subsistência, no teu conforto no futuro, Alguns ficam céticos, não acreditam. E eu hoje vou fazer algumas continhas aqui que vão mostrar que é possível. Então, quando eu pergunto, você consegue guardar dinheiro? A pessoa diz, não consigo, não dá, minhas contas estão tomando conta de todo o meu orçamento. Aí eu pergunto, tá, mas você consegue guardar R$1 por dia? R$1. Deixa de gastar R$1 e guarda esse real, põe num pote, Você vai guardar. Depois de guardar esse R$1, ao passar um ano, você vai ter lá R$365. Mas a pergunta é, se eu vou aplicar esse valor para o futuro, então é razoável, que se tenha aí bastante tempo para fazer isso. A variável mais poderosa nessas contas de guardar dinheiro, de capitalizar, de colocar juro, fazer o dinheiro crescer no tempo, é o próprio tempo. Fazer o dinheiro crescer no tempo é o tempo. Ela é a variável que vai determinar tudo. Eu trouxe aqui algumas continhas que vão mostrar o que é possível fazer. É claro que eu estou fazendo um exemplo aí com R$1, mas depois a gente vai poder pensar quanto da nossa renda a gente consegue guardar. E olha só, claro, se eu pegar R$1 e guardar por dia e aplicar R$365 por ano, se eu colocar isso na renda fixa, na poupança, por exemplo, caderneta de poupança, a queridinha dos brasileiros, os brasileiros ainda aplicam muito na caderneta de poupança e eu já falei aqui num programa anterior que isso não está cobrindo nem a variação da inflação. Então você está perdendo dinheiro, você até ganha um pouco de juro, mas o poder de compra desse dinheiro, ele vai se esvairindo, ele diminui. Você vai ter o dinheiro aumentado em percentual, porém o poder de compra dele é menor, porque a inflação foi maior. Mas se colocar esses R$365 por ano que você guardou e deixar todo ano, durante 30 anos, você colocar R$365. Por que 30 anos? Porque um projeto desse, vamos imaginar, você começa com 18 anos, você vai ter 48 anos quando passar 30 anos. Se você tem 30 anos, vai ter 60 anos. Se tiver 40, vai ter 70. É um tempo de vida razoável, ainda mais que a expectativa de vida das pessoas está aumentando, as pessoas estão vivendo mais tempo. Então, não é um prazo ruim, 30 anos, quando se pensa numa aposentadoria, numa reserva para o futuro. Vamos fazer a conta com 30 anos. Se colocar o R$365 todo ano, durante 30 anos, e aplicar na caderneta de poupança, ao final de 30 anos, você vai ter R$29.735,50. Eu estou fazendo a conta aqui direto ao ano, tá? Porque se fizer ela ao mês, vai dar um pouquinho mais. Botar o 0,5, que a poupança paga 0,5 ao mês, mais a TR, então vai dar um pouco mais que isso. Mas estamos calculando já com o 6,17 ao ano, que é o que a poupança efetivamente dá.
né, botando juros sobre juros 0,6, falta terra ali, então você vai ter perto de 30 mil reais. Mas olha a diferença, veja bem, se você colocar os mesmos 365 reais ao ano, aí aplicando a taxa Selic, CDI, que é o CDB de banco, aplicando a taxas, né, que hoje você consegue isso com a Selic a 12,75, 14% ao ano num banco médio. Aí nós já vamos ter, ao final de 30 anos, R$ 130.227,20. Isso é valor bruto, não estamos descontando imposto de renda, né? A poupança não tem imposto de renda, mas está aí. Mas agora a pergunta é R$1 por dia. Se você perdesse R$1, ia ficar muito chateado? Ia ficar muito chateado, ia ficar triste. Claro, alguns são mais apegados ao dinheiro e vão ficar tristes. Mas a maioria das pessoas, R$1 não iria comprometer a vida, o orçamento, então não faria falta. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar esse dinheiro na renda fixa, que a gente viu, né, vai passar 30 anos e vai dar um valor relativamente modesto. Não que ele não seja um bom valor, é melhor ter que não ter. Mas, pelo aspecto dos juros que se paga, né, ele vai ficar um valor tímido pelo tempo que você vai guardar. Agora, veja bem, vamos fazer um outro exercício. Vamos procurar, então, aplicar esse dinheiro em renda variável. É uma coisa que eu incentivo muito quando faço as minhas falas sobre finanças pessoais, que as pessoas também tenham um pouco da sua reserva em renda variável. Por quê? Porque a renda variável é aquela que você não sabe quanto que vai valer, né, o ativo que você vai comprar hoje no futuro. Ações são um grande exemplo disso. Quanto que vai valer uma ação? Vou comprar uma ação hoje, quanto que ela vai valer daqui 30 anos? Ou quanto que ela vai valer no futuro? Não sei, isso é renda variável. Mas os grandes rendimentos acontecem na renda variável. Na renda fixa, hoje os juros estão altos, mas eles não ficam altos o tempo todo. A taxa Selic estava em 2% há pouco tempo atrás. Então, se você vai colocar esse R$1, que é um dinheiro, né, compra aí uma bala, um chiclete, né, uma coisa pequena, e você não deve ter medo de arriscar um pouco mais com esse dinheiro. O que vamos fazer? Vamos aplicar então em renda variável. A renda variável é o seguinte, né? Ações, né? Eu fiz um gráfico aí bem rústico, desenhei ele à mão, né? Fui lá e desenhei no meu computador. Olha só, isso ali ele mostra o quê? Ele mostra para nós como que funciona a renda variável, como é que funciona a renda com ações. Olha só, a ação você compra ela começa a variar, ela sobe, ela desce, tem períodos que ela vai estar em alta, períodos em baixa. Imagina ali, ó, aquela, né, a reta para cima ali é o dinheiro, a reta que está na horizontal ali é o tempo, né? E vamos tratar ali de 30 anos. Vamos tratar de 30 anos. Então a ação vai variando, ela sobe, tem um período que ela está mais alta, um período que ela está mais baixa. Quando ela está embaixo, se o teu horizonte de tempo, se o tempo que tu está dando para esse dinheiro crescer é 30 anos, você compra mais, vai comprando ações ao longo do tempo. Nós estamos falando de R$365 por ano. O que interessa não são essas oscilações. Olha essa linha vermelha que tem ali no meio, essa linha que interessa. Ela está mostrando o rendimento médio desse ativo no tempo. E aquilo ali é que vai fazer a diferença. Mas vamos lá então, nós temos que procurar esse rendimento médio. Lá na Bolsa de Valores, você tem ações de muitas empresas, tem os índices de bolsa, o Ibovespa, o IBRX, né, que são índices da B3, que é a Brasil Bolsa Balcão, que é a Bolsa do Brasil. Lá você vai ter empresas que têm variações de rendimento ao longo do tempo. Nós temos empresas que rendem aí mais de 1000% ao ano, dependendo da época, do período em que está se analisando. Mas nós não precisamos achar uma empresa que renda mais de 1000% ao ano, que seja algo que tenha uma explosão de rendimento. Se encontrarmos um ativo, uma ação, vamos falar ação para ficar mais fácil, que tenha um rendimento médio, aquela linha vermelha ali do nosso gráfico, em torno de 30% ao ano, em média. Né? Tem períodos que ela vai estar em baixa, tem período que ela recupera, alguns períodos ela vai ter uma recuperação bastante consistente, mas na média ela vai dar 30% ao ano. Se nós deixarmos o nosso dinheiro, aplicarmos todo ano R$365 por ano, em 30 anos nós vamos ter, olha só a diferença, R$3.186.444. Olha a diferença.
Aplicando na poupança, coisa de 30 mil. Se botar no CDI, no Selic, 130 mil. 130, 30, 130. Aí já estamos falando de 3 milhões. Temos que lembrar que era R$1 por dia. Olha o esforço que está se fazendo. As pessoas dizem, mas como é que eu vou poupar? Como é que eu vou economizar? Estou falando de R$1 por dia. Isso é um exemplo, eu estou usando isso como uma imagem para se entender qual é o poder que o juro, o rendimento, no tempo, que ele pode proporcionar em termos de rendimento. Se nós tivermos um pouquinho mais de audácia, aplicarmos pequenas quantias, aqui nós estamos falando de R$1 por dia, R$365 por ano, estou frisando bem para entender, e conseguir um juro de 30%, isso der certo, se ele render 30% em média ao ano durante os 30 anos que a gente está aplicando, vamos ter no final do período, lá na época da aposentadoria, quando você quiser ficar mais sossegado, R$3.186.444. Mas é a inflação. Bom, aí o ideal é você ir todo ano compensando ali, colocando a inflação em cima desse valor que você vai aplicar todo ano, para que lá na frente você também tenha uma compensação, porque esse 3.186.000 é a preço de hoje, ou seja, o poder de compra de hoje, que ele tem o mesmo poder de compra de R$3 milhões hoje, para sentir o que é o tempo. Quer ver uma outra brincadeirinha? Se a gente pegar os mesmos R$365 por ano, aplicando em ações. E aí tem ações, tem as criptomoedas, sim, que aí nós estamos falando de R$1, R$365, 200, R$300 por ano, 365, não tem problema nenhum de tentar arriscar um pouco mais num ativo, uma criptomoeda, por exemplo. Isso não, porque se você perder os R$365 do ano, isso não vai te fazer falta, provavelmente. Não vai te fazer falta. O impacto que vai causar na tua vida financeira é muito pequeno. Então você pode buscar fundos imobiliários, que é renda variável, criptomoedas, que existem milhares de criptomoedas, algumas com rendimentos realmente expressivos por um período, depois elas voltam. É claro que é bom dar uma lidinha, começar a tentar entender esses mercados, mas olha a possibilidade. Aí colocar em ações. Quer ver? Se colocar os mesmos 365, ao invés de 30 anos, vamos supor que você tem lá 20 anos, 40 anos você vai ter 60 anos. Pô, uma idade ainda, hoje, uma pessoa com 60 anos, ela tá numa condição ainda de expectativa de vida muito grande. Muitos estão na metade, As previsões aí é que as pessoas vão viver mais de 100 anos. Então, se você aplicar por 40 anos, olha o valor que vai resultar disso aí, com juros de 30% ao ano. R$43.943.402. Desculpa, vamos voltar. R$43.943.402,18. Mas como é que cresceu tanto aí de 30 anos para 40? O juro composto, ele é exponencial. Ele decola. É um foguete. Esses 10 anos aí vão fazer a diferença. Se isso realmente der certo, se o ativo que você escolheu, ou os ativos, a carteira que você formou, que pode ser mais de um, tiver um rendimento médio de 30% ao ano, em média, você vai chegar lá na frente com esse valor. Mas vamos supor que dê errado. E eu chegue lá na frente com 5 milhões, com 10 milhões, com 7 milhões, a preço de compra de hoje. Quem está se aposentando aí com 7 milhões na conta de reserva? Então, é isso que eu quero deixar claro, que com pouco esforço financeiro, aqui nós estamos falando de R$1 por dia. Mas de repente você pode, isso está R$30 por mês, de repente você pode economizar R$100 por mês e investir, você pode investir R$200 por mês, R$1.000 por mês, 500, depende da sua condição de renda, de quanto você faz sobrar, Que a grande questão não é o quanto se ganha, é como você gasta, o quanto se gasta, tem que fazer um equilíbrio. Mas a renda está muito baixa, vai arrumar fontes alternativas de renda, forma de aumentar um pouquinho a tua renda para te poder fazer sobrar, porque no tempo, se você fizer o jogo certo, não tem nada de complicação. Mas como é que eu aplico na bolsa? Muito simples, você vai lá, abre uma continha na tua corretora, aquela que você escolhe, entra lá, tem a Comissão de Valores Mobiliários, a B3, tem lá um rol de corretoras,
que são indicadas, que são seguras. Você vai abrir uma conta, é como abrir uma conta numa instituição bancária. Vai pedir dados, né? Vão pedir dados seus. Invariavelmente essa abertura de conta é gratuita. E lá você vai mandar o teu dinheirinho para lá, através de um Pix, hoje é muito fácil, através de um TED, Pix, né? Vai ser Pix provavelmente. Você vai passar o dinheiro para lá e o que vai acontecer? Você vai poder daí fazer a sua aplicação naquele ativo que você escolheu. E com pouco esforço, você pode, ao longo do tempo, acumular um valor que seja significativo no futuro. Se botar em renda fixa, tudo que você guarda vai dar pouquinho. É bom ter alguma reserva em renda fixa, mas é importante ir buscar também no risco, na renda variável, porque no longo prazo a chance de dar errado é pequena. É claro que você tem que ficar acompanhando. Quando chegar o momento certo, que sentir que o valor deu uma encorpada boa, você pode ir retirando lá daquela renda variável, porque o resgate, se você está na bolsa, pede um saque, no mesmo dia, dependendo do ativo que é, da liquidez, né? O que é a liquidez? Da procura que se tem por aquela ação. A ação é um pedaço de uma empresa. As pessoas estão querendo comprar. Se a ação é boa, no mesmo dia que você coloca a venda, já vende, você já põe o dinheiro na tua conta, aí tu pode botar numa renda fixa e aí ficar com ele sem correr risco de ele oscilar, porque a renda variável faz isso aqui. Mas assim, a ideia é a seguinte, com pouco esforço, busca arriscar um pouco mais, vai buscar rendimento na renda variável, que, olha só, R$1. Imagina se esse R$1 aí fosse, ao invés de R$30 por mês, 365 por ano, fosse R$1.000 por ano. Então não é um grande esforço, é possível de se fazer e você no futuro pode ter uma quantia bem substanciosa para te dar suporte para a tua vida, para o teu conforto, para poder aí sim encostar o burro na sombra com tranquilidade. Fica a dica aí, vai buscar rendimento, também renda variável, né? Porque se você arrisca um valor pequeno, né? Se por acaso der errado, também não vai impactar. Vamos que não dê certo essa conta toda. O impacto vai ser pequeno na tua vida pessoal. Se você aí não fizer, a chance de chegar lá na frente com recursos pequenos é muito grande se aplicar só em renda fixa. Um detalhe, só para deixar a dica aqui também, quem aplicou em Bolsa de Valores, né, na Bolsa de Valores brasileira, a partir de 1967, quando ela começou a funcionar no Brasil, e sempre deu tempo para os seus investimentos, não se assustou com os movimentos, as oscilações, as quedas que ela teve, soube esperar a volta da bolsa, porque assim, ó, a ação caiu. Espera, daqui a pouco ela se recupera. Se a empresa é boa, ela se recupera. Detalhe, você compra a empresa, né? Veja a empresa que você está comprando, estude um pouco como é que é o comportamento dessa empresa, qual é a perspectiva de futuro dela. Quem investiu na bolsa lá em 1967 e nunca se assustou com os movimentos de queda que ela teve, nunca perdeu dinheiro. Quem soube esperar, nunca perdeu dinheiro. É a frase do Warren Buffett, né? O mercado financeiro, o mercado de capitais, é o local onde os pacientes ganham dinheiro em cima dos impacientes. Fica a dica de hoje. Obrigado por nos acompanhar. Curta aí se você gostou, inscreva-se nos nossos canais YouTube, siga-nos no Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify. Muito obrigado. Até o próximo Economês em Bom Português.